Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa disciplina. Então, na aula anterior eu comentei sobre potencial hídrico e nessa aula de hoje eu vou continuar desenvolvendo esse tema. Então, antes de começar mesmo a falar sobre um outro componente do potencial hídrico, que é o componente osmótico, eu quero fazer uma pequena revisão sobre alguns conceitos sobre movimento de solutos. Então, vocês observam alguns esquemas aqui sobre movimento de solutos. Por exemplo, se eu aplico uma gota de qualquer substância, por exemplo, vermelha, em um determinado meio contendo água, a tendência é que com o tempo ela vai se espalhando até chegar numa situação em que ela está bem homogênea, né, e bem distribuída em relação a todo aquele líquido. Aqui na figura B, à direita, tem como isso acontece em detalhes, né? Então imagine que a gota, aliás, que o líquido vermelho é formado por essas partículas vermelhas aqui. Com o tempo elas vão entrando em contato com as moléculas de água que estão sendo representadas por essas bolinhas azuis, e aí chega num ponto em que todas elas estão em equilíbrio. O que é o equilíbrio? É quando elas estão homogêneas dentro da solução, aliás. Mas do ponto de vista energético, o equilíbrio ele é atingido quando a quantidade de energia da água entra em equilíbrio em toda a solução. E também quando a quantidade de energia do líquido que foi adicionado, ele entra em equilíbrio ao longo de todas as moléculas desse mesmo líquido em toda a solução. Então, por exemplo, de início, as moléculas do líquido vermelho elas possuem mais energia aqui do lado esquerdo da solução, porque elas estão mais próximas umas das outras. E as moléculas de água possuem mais energia do lado direito, onde elas estão mais concentradas. Com o tempo, elas vão entrando em contato, então desse lado direito aqui a água ainda está com mais energia, tá? Vou levar em consideração apenas a água. E aqui no meio em que ela já está misturada com o líquido vermelho, ela possui menos energia. Então, nesse momento aqui, a tendência é que continue havendo movimento de água do local em que ela está com mais energia para o local em que ela tem menos energia. Até chegar num ponto em que simplesmente não vai ter mais movimento líquido de água, porque toda a energia das moléculas de água em qualquer parte dessa solução ela é a mesma, então não tem mais esse movimento de mistura. Tá? Então isso explica o movimento de solutos. Lembrando que é um conceito muito parecido com o que eu falei na aula anterior sobre potencial hídrico, sempre movimento do local com maior energia para o local com menor energia. Então imagine uma outra situação. A gente tem agora uma membrana semipermeável separando duas soluções. Uma em que o líquido vermelho está menos concentrado, que está do lado esquerdo, e uma outra em que o líquido vermelho está mais concentrado, que está do lado direito. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que, de acordo, se ela for artificial, tá? De acordo com o seu tamanho, ela permite a passagem de alguns solutos, mas não permitem a passagem de outros. Então, nesse caso aqui, essa membrana semipermeável deixa passar as moléculas de água, que são pequenas, mas não deixa passar as moléculas do líquido vermelho, que são maiores. Tá? A intenção desse esquema é exatamente mostrar isso. Então, de qual lado desse esquema aqui, a água possui mais energia? Então, pela lógica, a água está mais concentrada do lado esquerdo. Consequentemente, a água tem mais energia do lado esquerdo e ela vai se movimentar para o lado direito, atravessando a membrana semipermeável. A tendência seria o líquido vermelho também atravessar, tá? E de acordo com o seu gradiente de energia, que ele tem mais energia do lado direito. Mas como a membrana semipermeável não permite essa passagem, então só existe aqui movimento das moléculas de água. Então a gente está considerando aí movimento de água a favor do gradiente de energia em uma membrana semipermeável. Se eu continuar desenvolvendo isso, então a gente coloca um outro exemplo hipotético aqui. Eu coloco em um recipiente contendo água pura,
que é o que está mostrado aqui, tá, no A, que seria todo esse recipiente aqui, tá? E eu coloco com uma membrana semipermeável um outro recipiente contendo água em solução, tá? Algo em que tem um soluto diluído. Então, consequentemente, a energia da água ela é maior no recipiente com água pura. E aí o movimento de água vai acontecer, apenas as moléculas de água podem atravessar a membrana semipermeável e o movimento de água acontece até que ele comece a diluir o soluto que está aqui. Tá? Então, com o tempo, a gente vai ter a situação da figura B, em que a solução está mais diluída. Se não fosse a força da gravidade que está agindo aqui, a tendência é que sempre a água se movimentasse do recipiente com água pura para o recipiente em que tem uma solução. Porque na água pura vai ser sempre a quantidade máxima de energia da água. Isso só não acontece indefinidamente, né, ou até esgotar toda a quantidade de água do recipiente, porque no caso, como esses recipientes foram posicionados, a coluna de água no recipiente B vai atingir uma certa altura que vai provocar um efeito gravitacional que equilibra o movimento de entrada da água através da membrana semipermeável. Então, se eu estivesse levando em consideração aqui potencial hídrico, eu diria que o equilíbrio entrou quando o efeito osmótico se equilibrou com o efeito gravitacional. Esse equilíbrio ele pode ser atingido de outra forma também. Se você aplicar, por exemplo, uma pressão nesse ponto, que é o que está mostrado aqui na figura C, e aí isso faria com que a água fosse expulsa, né? Como a membrana continua sendo semi-impermeável, apenas as moléculas de água iriam passar pela membrana. Então, nesse caso aqui, eu diria que a solução entrou em equilíbrio porque o efeito osmótico está sendo contrabalançado pelo efeito gravitacional e pelo efeito de pressão. Ok? Então, isso é mais revisão, provavelmente vocês já viram isso em outras disciplinas, para que eu possa entrar de verdade em potencial osmótico. Então, por exemplo, muitos movimentos de água influenciam diversos aspectos ligados à biologia de plantas. Um dos mais conhecidos e mais estudados é o da germinação de sementes. Sementes, quando entram na sua fase de maturidade, elas normalmente ficam muito secas, apesar de manterem os tecidos vivos, e aí elas só conseguem germinar a partir do momento que começam a absorver água. E quando começam a absorver água, isso rompe, né, alguns tecidos externos e faz com que a semente germine. Né, tem diversos aspectos ligados a isso. Então, por que os tecidos internos aumentam de volume de forma a romper a estrutura externa da semente? Porque eles se tornam mais túrgidos e, consequentemente, aumentam de volume. É essa mesma situação aqui da figura B. Aqui a gente não teve um aumento de volume por causa da entrada de água. Então, no caso da semente, também ocorre aumento de volume por causa da entrada de água, e isso faz com que a semente germine. Bom, então, para começar a falar sobre potencial osmótico, eu vou colocar algumas situações. Mas de início vamos definir o que é potencial osmótico. Na aula passada eu falei que nós consideramos, para efeitos práticos, que a água pura, colocada na mesma situação em que a gente quer medir potencial osmótico de qualquer que seja a substância, ela serve como referência. E nós consideramos como o potencial hídrico da água pura como sendo igual a zero. Tá, então eu tenho aqui uma situação hipotética com dois recipientes de água, um contendo água pura e outro contendo uma solução de 0,1 molar de sacarose. Os dois recipientes estão nas mesmas condições de temperatura, pressão atmosférica, altitude, posição em relação ao Sol, à Lua, né? Então estão exatamente nas mesmas condições que determinam a energia da água.
E aí a única diferença entre eles é que nesse recipiente aqui tem sacarose diluída na solução. Então aí o que é que a sacarose provoca de efeito? Ela reduz o potencial osmótico, que na água pura o potencial osmótico ele é máximo também, ele é igual a zero. E aqui eu tenho uma redução do potencial osmótico, levando ele a menos 0,2 megapascal. Tá? E aí o potencial hídrico aqui ele também vai ser igual ao potencial osmótico. Nesse cálculo aqui, não se levou em consideração potencial gravitacional, porque não tem movimento de água de acordo com a altura. Não se levou em consideração potencial matricial, que eu vou falar mais adiante, mas ele envolve ter espaços contendo ar. Então, no caso desse recipiente aqui, não existe. Ele não levou em consideração o efeito de pressão. Vocês observam que a pressão é zero, tanto na figura A quanto na figura B. Por que não levou em consideração a pressão? Por causa da mesma questão que eu falei na aula anterior, que a única pressão que existe em relação a esses dois recipientes de água é a pressão atmosférica, e ela está agindo ao mesmo tempo nos dois. Eu não estou aplicando nenhuma pressão específica em nenhum deles, né? Então a gente desconsidera também o componente de pressão. Então o potencial hídrico está sendo determinado exclusivamente pelo componente osmótico. E como nesse caso aqui tem açúcar, aí a gente tem esse valor negativo. Por que o valor é negativo no componente osmótico? Então vamos lá. Em primeiro lugar, existe uma fórmula para determinar efeito osmótico ou potencial osmótico. Ela leva em consideração a constante geral dos gases e a temperatura em Kelvin. Então isso vai variar, aliás, a temperatura varia com o ambiente, mas a constante de gases vai ser sempre esse valor. E ele leva em consideração também a concentração de solutos dissolvidos na solução, ou osmolaridade, porque essa concentração de solutos ela tem que ser dada em número de mols dissolvidos por litro de solução. Então por isso que a gente chama isso de osmolaridade. E tem um sinal negativo na fórmula. Tá? Então começa com menos R vezes T vezes C. Por que o menos? Porque a cada vez que eu adicionar algum soluto na solução, eu vou diminuir mais a energia da água. Tá? A água pura ela tem energia máxima, mas à medida que eu vou adicionando solutos, eu vou diminuindo a energia. Então, para exemplificar, se eu quiser calcular o efeito osmótico de uma quantidade de 68,4 gramas por litro de sacarose, eu coloquei aqui bem parecido com o exemplo anterior, só para facilitar o entendimento. Então eu levaria em consideração a constante de gases, que está aqui, a temperatura em Kelvin, que seria a temperatura de 27 graus mais 273, e eu sei que 68,4 gramas por litro de sacarose corresponde a 0,2 mol por litro de sacarose. Então, jogando tudo isso aqui na fórmula, eu tenho um potencial osmótico de menos 0,49, quase menos 0,5 megapascal. Tá? Então isso aqui é um exemplo. Como eu falei, não se preocupem com cálculos, não é o objetivo da nossa disciplina. Eu utilizo ele só para a gente poder entender melhor alguns conceitos dentro das relações hídricas de plantas. Então vamos seguindo. Tá? Eu sei que ainda não está 100% claro, mas eu vou colocar diversos exemplos para facilitar isso. O quarto componente, o único que eu não tinha falado ainda, do potencial hídrico, é o potencial matricial, que tem um conceito muito parecido com o do potencial osmótico, porque potencial matricial é o efeito da adesão da água a substâncias sólidas. Lembra na aula passada que eu mostrei o tubinho capilar? Por que a água sobe no tubo capilar? Porque ela é atraída por cargas elétricas das paredes do tubo capilar. Então, no caso do solo, por exemplo, ou de paredes celulares, existem cargas elétricas que atraem as moléculas de água. Então, isso gera um efeito de atração que influencia o potencial hídrico, né? Ou seja, influencia a energia da água. E aí a gente chama esse efeito de efeito matricial ou potencial matricial.
ok? Então é parecido com o potencial osmótico porque leva em consideração as cargas elétricas que atraem moléculas de água. Reduz também a energia química da água, pois quanto mais moléculas de água forem atraídas para uma superfície, menor será a sua energia. Assim como no potencial osmótico, a redução na energia química da água é causada pela interação da água com solutos. Então é um efeito idêntico ao da capilaridade, e ele só é significativo em solos se ocorrer a formação da interface água, sólido e ar. Se o solo estiver completamente encharcado, não existe efeito matricial, porque não existe ar. Se o solo não tiver partículas, não tem um efeito sólido, então também não existe efeito matricial. Tá? Então o efeito matricial só forma por causa disso. Lembra que agora há pouco eu comentei sobre o exemplo do recipiente com água, então lá não tem ar e não tem partículas sólidas, então consequentemente a gente não tem efeito matricial. Então isso aqui é uma figura só para ilustrar, né, como seria isso. Então os solos eles possuem partículas de diferentes tamanhos que elas atraem a água de acordo com suas cargas elétricas, então isso gera o efeito matricial. No livro texto da nossa disciplina tem só um detalhe que vocês têm que prestar atenção. É que eles não consideram a existência do efeito matricial. Nesse livro-texto, os autores chamam efeito matricial de efeito de pressão, só que uma pressão negativa de acordo com a atração das partículas do solo. Eu prefiro não utilizar o conceito deles, apesar de que é um livro muito bom para a gente entender diversos aspectos da fisiologia, mas ao longo desse curso, e principalmente com relação na parte de relações hídricas, eu vou mostrar que é muito mais fácil a gente entender diversos aspectos do movimento da água, desde o solo até a parte aérea das plantas, se a gente levar em consideração como sendo um componente matricial ao invés de ser um componente de pressão. Tá? Mas isso não muda, não quer dizer que está errado o que está escrito lá no livro. Vocês podem até estudar para comparar o que seria melhor, né? Mas no caso da minha disciplina eu prefiro utilizar efeito matricial por causa da aplicação prática que a gente pode utilizar desse conceito e que é muito mais fácil de entender também porque a gente leva em consideração o efeito capilar, né, o efeito de atração de cargas elétricas pelas partículas do solo e também por paredes celulares quando a gente leva em consideração o interior de uma planta. Bom, então aqui eu já falei, né, dos 4 componentes do potencial hídrico. E é claro, vou colocar diversos exemplos para ajudar a entender melhor esses conceitos. Eu sei que de início é complicado mesmo. Então, voltando lá ao exemplo da água pura e da água em uma solução contendo 0,1 molar de sacarose. Daqui, o que me interessa nesse caso aqui agora é o potencial hídrico. Tá? Então, vamos lá. A água pura, eu já considerei que o potencial de pressão dela é igual a 0. E eu já considerei que o potencial osmótico dela é igual a 0. Né? Não tem pressão que existe, é pressão atmosférica, não tem nenhum soluto dissolvido, então o potencial osmótico é igual a 0. Consequentemente, o potencial hídrico aqui nessa solução ele é dado apenas por esses 2 componentes. Componente de pressão e componente osmótico. Por que eu não uso componente matricial? Acabei de explicar, né? Então não vou voltar nisso não. Por que eu não levo em consideração o componente gravitacional? Porque não está havendo movimento de água de um local mais baixo para um local mais alto, ou de um local mais alto para um local mais baixo. Então eu não levo em consideração também o efeito gravitacional. Então nesse caso aqui o potencial hídrico está sendo determinado apenas pela potencial de pressão mais potencial osmótico. Como todos os dois é 0, então eu tenho potencial hídrico igual a 0 no recipiente com água pura. Levando em consideração a solução de sacarose, né, então a gente já viu todos esses cálculos no slide anterior. Efeito de pressão não existe, existe efeito osmótico porque tem solutos dissolvidos na água e solutos dissolvidos baixam a energia química da água, por isso que o valor é negativo. Se eu somar 0 com menos 0,244 megapascal, eu vou ter um potencial hídrico igual a menos 0,244 megapascal.
Ok? Então, para ver como os cálculos são bem simples de acordo com esse assunto aqui, né? O objetivo mesmo é só facilitar o entendimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente pega uma célula flácida. O que é uma célula flácida? É uma célula que não tem pressão. É uma célula em que a membrana plasmática não está exercendo nenhuma pressão hidrostática contra as paredes celulares. E, hipoteticamente, essa célula possui um potencial osmótico igual a menos 0,7 megapascal. De onde é que vem esse potencial osmótico? Dentro da célula existem diversos solutos dissolvidos na solução. Tá? Existem açúcares, proteínas, aminoácidos, ácidos orgânicos, ácidos nucleicos, tudo aquilo que você já viram em outras disciplinas. Então, se eu somo 0 com menos 0,7, então eu teria um potencial hídrico aqui de menos 0,732 megapascal. Ok? E aí eu vou colocar essa célula no mesmo recipiente da figura anterior, contendo uma solução com 0,1 molar de sacarose. Ao colocar essa célula nessa solução, ela vai permanecer algum tempo até atingir o equilíbrio. Como é que esse equilíbrio vai ser atingido? Como é que vai ocorrer movimento de água? Vai ser, porque essa célula estando flácida, não quer dizer que ela não tem água. Tá? Existe água nessa célula, só que essa água ela não é suficiente para exercer efeito de pressão contra a parede celular. Então, teoricamente, se eu colocar ela num local em que a energia dela é maior do que a energia do outro meio, vai sair água dela ainda. Mas nessa solução aqui, eu tenho que o potencial hídrico dela é igual a menos 0,2 megapascal. Onde é que tem mais energia? No interior da célula. Onde é que a água está com mais energia? No interior da célula, que ela tem um potencial hídrico de menos 0,7, ou na solução, que ela tem um potencial hídrico de menos 0,2. Então, onde a água está com mais energia é na solução. Eu sei que o sinal negativo confunde, e às vezes os alunos se atrapalham um pouco nas provas por causa disso. Mas observem que menos 0,2 é maior do que menos 0,7. Tá? Então, o movimento de água vai vir do local em que a água está com mais energia, que é o recipiente, para o interior da célula. O potencial osmótico continuaria o mesmo, porque os solutos que já existiam aqui continuam existindo, mas a diferença é que agora vai surgir uma pressão hidrostática à medida que a água entra. Então, se vocês substituírem a equação, né, que tem potencial hídrico igual a potencial osmótico mais potencial de pressão, e botar a pressão igual a, né, mudar ali a ordem dos componentes da equação, então a gente vai ter potencial de pressão igual a potencial hídrico menos potencial osmótico. E aí, ó, potencial hídrico eu já sei que é menos 0,2, menos, tá? Então vai se tornar mais aqui, 0,732. 0,732 menos 0,24 produz 0,48, aqui com sinal positivo. Então, o potencial de pressão, a partir do momento que a célula entra em equilíbrio, ele passa a ser 0,48 megapascal. Por que é positivo? Porque quanto maior a pressão hidrostática, maior a energia da água. Ok? Mas o potencial hídrico dos dois passa a ser igual. Eu vou ter aqui potencial hídrico da célula igual ao potencial hídrico do recipiente, só que o potencial hídrico do recipiente ele é definido apenas pelo componente osmótico, que é o que está na figura anterior, e o potencial hídrico da célula vai passar a ser definido pelo componente osmótico e pelo componente de pressão. Ok? Espero que tenha ficado claro, né? E se não ficou, eu vou colocar mais alguns exemplos para facilitar esse entendimento. Uma outra coisa, uma célula flácida, ela já está quase morta. Então ela não sobreviveria mais, mesmo que ela fosse possível isolar, ela não sobreviveria
e, consequentemente, a medição de relações hídricas seria prejudicada. E uma outra coisa mais importante é que, a partir do momento em que entra a água nessa célula, a quantidade de solutos permanece a mesma. Só que esses solutos eles vão ficar mais diluídos porque entrou água. Então, o componente osmótico não seria mais menos 0,7. Tá? Vai mudar um pouquinho. Eu quero explicar isso só para vocês entenderem o conceito, mas por que o livro deixa assim? Porque facilita a gente entender esses conceitos, tá? Do jeito que está. Mas lembrem, né, que essa situação aqui é apenas hipotética, ela é apenas didática para a gente poder entender melhor esses conceitos. Bom, então vamos seguindo. Agora eu faço a seguinte situação. Eu retiro a célula túrgida, depois que ela entrou em equilíbrio, com o potencial de pressão de 0,48, com potencial osmótico de menos 0,7, mas o que interessa para mim é que ela tem um potencial hídrico de menos 0,244 megapascal, e eu coloco ela numa solução mais concentrada de sacarose, uma solução de 0,3 molar de sacarose, então é mais concentrada do que a do recipiente anterior. Nesse caso aqui, se eu calcular o efeito de potencial osmótico para essa solução de sacarose, então jogando na fórmula, tá? Nem precisa jogar, isso aqui é só para servir de exemplo. Então eu teria um potencial osmótico agora mais negativo, de um potencial osmótico de menos 0,732, como a pressão é igual a zero, então eu teria aqui um potencial hídrico de menos 0,732 também megapascal. E aí potencial hídrico da solução é de menos 0,732 megapascal, o potencial hídrico da célula é de menos 0,2 megapascal. Onde é que a água está com mais energia agora? Né? Então, menos 0,2 é maior do que menos 0,7. Os valores são os mesmos, tá? Então é mais um efeito didático mesmo para a gente compreender bem esses conceitos. Então, se a água está com mais energia no interior da célula, a água sai da célula para o recipiente contendo a solução de sacarose. E aí, consequentemente, elas vão entrar em equilíbrio. Quando elas entrarem em equilíbrio, vai ser o ponto em que o potencial hídrico, aliás, da célula vai ser igual ao potencial hídrico da solução. Hipoteticamente, né, eles colocaram exatamente esses valores para que quando entrasse em equilíbrio, o potencial de pressão fosse igual a zero. Né? E a gente volta lá na situação anterior da célula flácida. Porque aqui eu tenho o potencial hídrico igual a menos 0,7, potencial osmótico igual a menos 0,732. Quando eu substituir tudo, como eu fiz na figura anterior, né, um menos o outro, então consequentemente vai ter zero, a minha pressão vai ser igual a zero. Ou seja, a célula volta a ser flácida. Né? Mas isso são valores hipotéticos, né? Como eu falei, só para a gente conseguir compreender bem esses conceitos. Ok, né? Espero que esteja claro até agora. Então, bom, e aqui é uma outra situação hipotética, só para finalizar esses exemplos. Então, nesse caso aqui, a célula entraria em equilíbrio com o meio externo, não porque ela foi colocada numa solução mais concentrada, mas porque se aplicou uma pressão adicional para ela entrar em equilíbrio. Então, ela seria colocada numa solução de 0,1 molar de sacarose, que é aquela do primeiro slide desses exemplos, né? E não a de 0,3 molar, que é do slide anterior. E nesse caso aqui, a célula que tem um potencial hídrico inicial de menos 0,2 e um potencial osmótico de menos 0,7, ela já está em equilíbrio, né? Só que é o que acontece. Se você aplicar uma pressão suficientemente para que a água saia até que o potencial osmótico passe de menos 0,7 para menos 1,4, por que o potencial osmótico fica mais negativo? Porque à medida que sai a água da célula por causa da aplicação da pressão, vai haver uma maior concentração de solutos no interior da célula. E aí o efeito osmótico é maior. Só que ao mesmo tempo, essa diminuição do potencial osmótico, ela vai sendo equilibrada pela aplicação da pressão.
Então isso vai manter a célula em equilíbrio, apesar de que ela vai perder água. Se a gente colocar isso aqui na fórmula, a gente vai ter nessa situação aqui uma pressão de 1,2 megapascal mais um potencial osmótico mais negativo. Só que, para efeito de relações hídricas, como eu já comentei bastante, o que a gente precisa levar em consideração é potencial hídrico, aliás. E nesse caso aqui, o potencial hídrico da célula no estado final é igual ao potencial hídrico da célula no estado inicial. Ok? Então vamos seguir. Isso daqui se chama diagrama de Hoefler, que ele relaciona o potencial hídrico de uma célula ou alguns outros componentes do potencial hídrico com o volume relativo da célula. Então aqui eu tenho aqui no eixo Y potencial hídrico da célula. O potencial hídrico é essa figura do meio. Então o potencial hídrico aqui continua sendo determinado pelo efeito osmótico e pelo efeito de pressão. É uma coisa bem parecida com aqueles exemplos que eu coloquei na figura anterior. E por que o potencial hídrico diminui? A partir do momento que diminui o volume relativo da célula. Então, por exemplo, volume da célula de 1 significa célula no seu volume máximo. Volume da célula de 0,95 significa que a célula perdeu 5% de água, mas ainda retém 95% de água. E daí segue, tá? Então, o que acontece é que, à medida que a célula vai perdendo água, ela vai reduzindo o seu potencial osmótico. Por que reduz o potencial osmótico? Eu já comentei isso. Porque os solutos dissolvidos na água vão ficando cada vez mais concentrados à medida que a água sai. E ela reduz também o componente de pressão. Por que diminui a pressão quando sai água? Porque a pressão hidrostática da membrana plasmática contra a parede celular vai diminuindo também. E aí, a combinação desses dois efeitos fazem com que o potencial hídrico ele reduza de forma muito intensa a partir da medida que o volume da célula reduz, não de forma tão intensa. Então observem, chegou aqui, a célula já não tem mais água nessa situação de 0,85. Aliás, a célula já não tem mais pressão, mas ainda assim ela tem 85% de água na sua composição. Só que isso já gera, a situação da célula flácida que eu mostrei no exemplo anterior. Isso aqui não funciona para todas as células vegetais, mas funciona para a maioria das células vegetais. A maioria delas em diversos tecidos que são importantes para diversos processos, por exemplo, raízes envolvidas na absorção, transporte de nutrientes, fotossíntese lá nas folhas. Diversas células dessas, células de reserva também, elas têm as suas relações hídricas muito parecidas com o que mostra nesse diagrama de Hoefler, que com pequenas variações de volume, isso já gera uma grande variação no potencial osmótico. Por que isso é importante para plantas? Porque se a planta consegue reduzir de forma muito mais intensa a energia da água de seus tecidos, mantendo ainda a água na sua estrutura, isso gera uma diferença de potencial hídrico entre a planta e o solo e facilita a absorção de água do solo. Porque no solo a energia química da água ela não vai reduzir de forma tão intensa. Então mesmo quando o solo vai secando, a planta vai mantendo uma tendência de continuar absorvendo água durante algum tempo. Com algumas exceções, como por exemplo, algumas células específicas para acumularem água, que é o que existe em algumas regiões de plantas cactáceas e algumas outras plantas, como o baobabo, a umburana que tem lá na raiz. Essas células aqui, elas são diferentes porque elas podem variar muito de volume, variando pouco de potencial hídrico. E isso tem uma importância muito grande com relação ao armazenamento de água. Então imagine uma chuva, quando acontece, a tendência é que essas células da parte mais central elas estejam
já tenham perdido alguma quantidade de água, mas ainda mantém um certo volume, e que essas células da região mais externa, elas já estejam bem, com um potencial hídrico bem menor. Então, logo depois de uma chuva, quando a planta absorve bastante água, a tendência é ir água primeiro para essas células dessas regiões, até entrar em equilíbrio, né, o potencial hídrico do solo com o potencial hídrico aqui dessa região, e depois a água vai sendo acumulada pelas células das outras regiões, porque aqui uma pequena variação de volume provoca grande alteração no potencial hídrico. Já nessa região não. Então imagina, depois passou alguns dias sem chuva, passou talvez alguns meses, e essa célula aqui ela vai perdendo água, ela continua transpirando, a planta continua transpirando, então esses tecidos vão ficando mais secos. Então o que vai acontecer? A partir do momento que essas células diminuem, digamos, 5% no seu volume, ela já faz com que o potencial hídrico delas seja muito mais baixo do que o potencial hídrico das células da região interior, que acumulam água. Então isso gera um gradiente de potencial hídrico e faz com que ocorra movimento de água da célula de armazenamento para a célula que está fazendo o metabolismo. Pode ser a fotossíntese ou pode ser algum outro metabolismo necessário para a sobrevivência da planta. Então isso é o caso, tá, de tecidos que acumulam água, que tem essa diferença específica. No restante, tudo segue como eu mostrei na figura anterior, que pequenas variações em volume da célula pela saída de água gera grandes alterações no potencial hídrico. A taxa de entrada de água ela pode ser medida por essa fórmula, né? Não se preocupem com a fórmula, né? Eu quero aqui apenas exemplificar para a gente fixar ainda melhor esses conceitos. Então tem uma forma que esse JV significa fluxo de água, que ele está relacionado à diferença de potencial hídrico ou gradiente de potencial hídrico. Só vai entrar água se tiver diferença de potencial hídrico entre a célula e o meio externo, né? A gente já viu bastante isso. E ele também, essa entrada, a velocidade com que a água entra, ela depende da condutividade hidráulica da membrana plasmática, que a água vai ter que atravessar para entrar na célula, né? Então, tem que existir diferença de potencial hídrico, mas o que vai controlar a velocidade com que a água entra, além da diferença em si, né, do potencial hídrico, é também o coeficiente de permeabilidade da membrana. E aí a gente consegue calcular também esses efeitos. Só que não consegue calcular por muito tempo, porque sempre que vai entrando água, vai diminuindo a diferença de potencial hídrico. Tá? Então, uma célula, quando está muito seca, se ela absorve um pouco de água, ela já torna mais túrgida e, consequentemente, o seu potencial hídrico ele já fica um pouco maior. E aí a diferença de potencial hídrico entre a célula e o meio externo diminui também. E se eu aplicar eu tenho um efeito inicial que eu posso aplicar na fórmula, se depois eu aplicar um outro valor na fórmula, consequentemente o fluxo de água vai ser menor também nessa situação, tá? Depois de um certo tempo que ela foi colocada na água. Ou seja, de início o fluxo de água é muito intenso e depois ele vai se reduzindo. Então isso daqui é só para mostrar que o movimento está acontecendo dentro de um tecido vivo. O movimento de água acontece através desses canais aqui, que são proteínas chamadas de aquaporinas. Elas formam exatamente um canal para a entrada de água. Então aqui seria o lado externo da célula e aqui o lado interno, o citoplasma. Está havendo movimento de água, vocês estão observando aqui, isso aqui representa as moléculas de água. Elas passam principalmente pela aquaporina. Elas podem passar pela membrana plasmática? Podem, assim como mostra aqui a figura, né? Mas o transporte ele é muito mais intenso através da aquaporina. Lembra que na aula passada eu falei sobre moléculas hidrofílicas e moléculas hidrofóbicas? Então, com certeza, todo mundo já viu óleo misturado com água. Vocês sabem que óleo não se mistura, né? Fica ali, forma uma bolinha, fica separado em um determinado local. Por quê? Porque é hidrofóbico. Por que é hidrofóbico? Porque não tem cargas elétricas e, consequentemente, não consegue interagir com a molécula de água. E por que a água ainda passa por uma região da membrana plasmática que só tem lipídios, né? Ou seja, só tem
compostos parecidos com os óleos, que são hidrofóbicos. Porque nada é 100% na natureza, tá? Então ocorre algumas moléculas atravessarem essa região, mas com certeza o maior fluxo de entrada de água é através das aquaporinas. Quanto mais aquaporinas uma membrana plasmática tiver, maior é o seu coeficiente de permeabilidade, e aí se eu aplicar nessa fórmula, maior é a velocidade do fluxo de água. Tá, ok? Coeficiente de permeabilidade é isso daqui, que está exatamente relacionado à quantidade de aquaporinas, ou seja, a capacidade que a célula tem de permitir a passagem das moléculas de água. Bom, e o movimento de água através da membrana plasmática diretamente não dá para controlar, né, como está acontecendo aqui, mas isso ocorre de forma bem pouco significativa para ser considerado quando a gente leva em consideração os cálculos de relações hídricas. O principal fluxo de água é realmente aqui através das aquaporinas. Então era isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. A gente continua na próxima aula discutindo mais alguns conceitos sobre relações hídricas em plantas.